Olá, boa noite. Hoje são 24 de agosto de 2020. Eu sou o professor Danilo Cruz e estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, também conhecida como anancástica. Pois bem, vamos aguardar as pessoas entrarem no canal. Se você julgar que é interessante esse vídeo, esse tópico, esse assunto para alguém da sua convivência, eu peço a gentileza de que você compartilhe essa informação com pessoas que vão se beneficiar dela. Lembrando, é claro, de sempre curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas e comentar se possível, para poder a gente fazer com que esse tipo de informação alcance o máximo de pessoas possível. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva? Pois bem, é um transtorno de personalidade muitas vezes confundido com o transtorno de personalidade, com o transtorno obsessivo-compulsivo. Frequentemente é confundida com o transtorno obsessivo-compulsivo. Deixa eu só colocar aqui no comentário do que nós estamos falando para fixar esse comentário e aí a gente prossegue. Maravilha! Obsessivo-compulsiva. Maravilha! Fixar comentário. E assim nós vamos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite mais uma vez. Maravilha poder estar aqui novamente conversando sobre saúde mental. Um assunto tão importante e que infelizmente ainda é tão negligenciado na nossa sociedade. Vamos falar um pouquinho sobre ele, trazer as principais características, trazer o diagnóstico diferencial para a gente mostrar que existe diferença dos outros transtornos de personalidade e, em especial, como eu falei agora há pouco, do transtorno obsessivo-compulsivo. Pois bem, como todo transtorno de personalidade, a gente está falando aqui de um traço da personalidade, um jeito de ser, se é que a gente pode usar essa forma de falar. É interessante porque esse jeito de ser é um jeito de ser adoecido. O que dificulta muitas vezes a pessoa tomar consciência que ela tem um jeito de ser adoecido é o fato de que, para muitas pessoas, esse jeito de ser da pessoa é, na verdade, um jeito de ser normal e que funciona, digamos assim. Só que, como toda e qualquer situação patológica, há um exagero. Muita paz e luz para você também, Jaciara. Maravilha, sejam todos bem-vindos. Compartilhem, tá? O vídeo para pessoas que podem ser beneficiadas. Boa noite para quem está chegando, fiquem à vontade, podem sentar, fiquem bem à vontade. A casa é de vocês. Maravilha. Então vamos lá. Qual é a principal característica do transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva? É um padrão, que a pessoa tem um padrão persistente de personalidade com uma preocupação exacerbada por organização. Ela tem, muitas vezes, por organização, por conta do fato de que elas são pessoas muito focadas na sua produtividade e no seu trabalho. Então, uma das grandes características é justamente essa. O foco é muito grande no trabalho, então a pessoa fica muito presa à característica principal, que é o foco no método, sistemática, metódica. Pois é, a grande característica da pessoa que tem transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva é exatamente esse. A pessoa é muito metódica, muito sistemática, muito organizada, muito escrupulosa
segue regras como ninguém, tem uma deferência às vezes exagerada, exacerbada a autoridades e se mantém fixa, rígida nesse padrão por um longo período. Não é uma coisa que a pessoa em algum momento vai mostrar uma flexibilização. Não, essa flexibilização praticamente não vem. Eu me lembro muito bem de um caso que eu atendi, de uma senhora que tinha esse padrão de transtorno de personalidade, e obviamente que eu mudo alguns dados para não ficar fácil de compreender, para que a pessoa não seja identificável por motivos óbvios, né, para preservar o sigilo profissional. Mas essa senhora, ela só buscou terapia porque a superior direta dela disse para ela que ou ela buscava terapia ou ela era demitida. Porque para ela não havia nada de errado com ela. O que havia de errado era com os colegas de trabalho que não seguiam os métodos que ela sugeria. Então daí a gente já percebe que existe uma dificuldade de convivência muito severa, muito difícil de lidar, justamente porque a pessoa fica completamente focada naquele padrão, naquele estilo, naquele jeito de ser. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando. Peço que compartilhem com possíveis interessados em saber um pouquinho mais sobre transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, para a gente conhecer mais e trazer mais informações a esse respeito, que vai com certeza ajudar, esse padrão de informação vai ajudar pessoas que estão em sofrimento e muitas vezes sequer reconhecem que estão sofrendo por acharem que aquilo é apenas um traço das suas personalidades, o seu jeito de ser. Então, por isso que é importante a gente ter esse foco, né? Essa pessoa ela tem geralmente uma preocupação exagerada, generalizada com organização, com perfeccionismo. Talvez a palavra que melhor defina a pessoa que tem transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva é a palavra perfeccionista. Não que você, sendo uma pessoa perfeccionista no que você faz, você tenha necessariamente esse tipo de transtorno de personalidade. É importante a gente deixar claro isso, tá? Pra gente não sair por aí achando que é para patologizar a experiência humana. Não é assim. Óbvio que não, né? É importante a gente deixar isso bem claro para que a gente não tenha essa visão equivocada. Adson, boa noite, meu caro. Seja bem-vindo. Maravilha, ver colegas chegando também. Fiquem à vontade. Aí é interessante a gente perceber que esse padrão de perfeccionismo gera uma dificuldade severa de convivência. Muito comumente essa pessoa tende ao isolamento, justamente porque as pessoas não se submetem aos seus padrões, os seus métodos, os seus sistemas, as suas regras, a sua forma de fazer as coisas. Então fica difícil conviver com uma pessoa extremamente perfeccionista ao ponto de prejudicar o desempenho dela nas tarefas que faz. Porque um exemplo bom, também já atendi um caso assim, uma pessoa que era tão perfeccionista que ela não conseguiu concluir o seu trabalho de conclusão de curso, do curso universitário que ela estava fazendo, e por isso perdeu o semestre e teve que se formar no semestre seguinte ainda com dificuldade. Por quê? Porque são tantas minúcias e detalhes que o objetivo principal do seu trabalho fica por último. O perfeccionismo é tão detalhista que primeiro vai fazer a formatação do texto, depois vai escolher a fonte, escolher o espaçamento, vai fazer tudo o que deve ser feito por último. Ela faz primeiro de uma forma bem obsessiva, de uma forma difícil até de ver. E ela lê e relê muitas vezes, inclusive, o texto para saber que se ele está com a linguagem correta, com o português escorreito, de acordo com as normas e completamente dentro das normas de ABNT ou a norma que Chicago, a norma que a pessoa utilizar, né? A APA, etc. e tal. Mas aí a gente vê que há um prejuízo da construção textual,
do TCC da pessoa, justamente por quê? Porque ela é extremamente perfeccionista. E aí com isso vive perdendo prazo por conta dessa dificuldade de se manter, né, na produtividade no sentido flexível. Porque o foco dela é completo na produtividade, só que numa perspectiva de ser tudo perfeito. Em vez de ser inteiro, a pessoa busca ser perfeita. E aí é só se ela conseguir concorrer com Deus, né? Porque fica realmente difícil, né? Esse perfeccionismo todo. Muito controle sem espaço algum para um mínimo de flexibilidade. Isso obviamente vai retardar, interferir na conclusão da tarefa. O diagnóstico geralmente é feito por critérios clínicos. Por quê? Porque nós não temos exame de sangue para saber se a pessoa tem esse tipo de transtorno, a gente não tem exame de imagem para comprovar que a pessoa tem esse transtorno. Realmente, o diagnóstico é clínico, é através do contato com o profissional que vai identificar. E geralmente isso demora muito tempo, até porque, como eu disse, primeira coisa, é difícil da pessoa buscar ajuda, porque ela não reconhece que ela tem um problema. Ela acha que o jeito dela de ser é que é daquele jeito e ponto final. E aí com isso, a dificuldade justamente de buscar ajuda. É interessante a gente ver que essas pessoas tendem a ser solitárias e a desconfiar da ajuda dos outros. E com isso acabam tendo dificuldade de manter relacionamentos. É muito frequente, né, que as pessoas não consigam manter relacionamentos. Há uma estimativa da Organização Mundial de Saúde que entre 2,1% e 7,9% da população tenha transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, o que é um número, de certo modo, alto, se a gente comparar, por exemplo, com os 2% da esquizofrenia, né? Quando a gente vê que esse número já ultrapassa os números da esquizofrenia, então a gente precisa realmente prestar atenção, porque é uma coisa que pode estar gerando sofrimento nas pessoas. Sejam todos bem-vindos. Vocês que estão chegando agora, estou falando de transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. Já já eu vou fazer a diferença, né, entre o transtorno de personalidade obsessiva compulsiva com o transtorno obsessivo compulsivo, que é bastante interessante para a gente saber do que se trata. Então, caso vocês identifiquem alguém que poderia ser beneficiado com esse tipo de informação, peço que façam a gentileza de compartilhar essa informação. É muito comum que na família dessa pessoa existam traços de compulsividade, ou seja, é frequente haver na família, e aí fica aquela discussão para saber se essa característica familiar tem a ver com o fator genético ou tem a ver com o fator cultural. Porque naquela família existe uma forma de lidar. E aí alguns estudos vão mostrar que nas famílias das pessoas com transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva existe uma tendência maior a um padrão de parentalidade, a um estilo parental. O que é estilo parental? É o jeito dos pais educarem seus filhos, tende a ser um estilo parental super protetor. Olha que interessante isso, hein? As pessoas superprotetoras tendem a trazer um risco maior para seus filhos nesse padrão de transtorno. É interessante a gente pensar nisso, né? Até para repensar o modo de lidar com os filhos, porque superproteção às vezes atrapalha, né? Eu lembro de meu avô, falecido avô, falando de uma forma bem engraçada, mas falando uma grande verdade. Muito colo afina as pernas. Eu acho isso uma grande verdade. A gente precisa tomar muito cuidado com superproteção. Está aí um transtorno mental cuja forma de lidar dos pais traz uma influência direta e justamente essa forma superprotetora de lidar com os filhos. Então, com certeza, né, já traz uma boa reflexão aí para como é que a gente deve ou não educar nossos filhos, né? Superproteção pode ser muito ruim. Pois bem, existe a possibilidade de comorbidade, em especial depressão. O que é comorbidade? Comorbidade são as doenças que aparecem em conjunto.
São doenças paralelas que ali estão também interagindo naquela circunstância. Pois bem, o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva acontece mais frequentemente com o transtorno depressivo. Isso já é um dado também interessante, né? Aí fica aquela pergunta, será que uma coisa leva a outra? Não existe uma informação categórica que traga uma resposta infalível para essa pergunta. Então existe o quê? Uma hipótese a respeito disso, porque supostamente haja uma tendência a sofrer por conta do isolamento que o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva causa, e isso pode deixar as pessoas deprimidas, mas isso é apenas uma hipótese. E existe também uma possibilidade de haver comorbidade, ou seja, o transtorno em paralelo acontecendo junto do transtorno por abuso de substâncias psicoativas. E aqui se destaca de forma muito clara o abuso de benzodiazepínicos, ou seja, os remédios para ansiedade e os remédios para dormir. Pois bem, esses são remédios muito utilizados por pessoas que têm esses traços de personalidade, e isso pode levar a essas pessoas a um sofrimento que faça com que elas se sintam impelidas a se manterem consumindo compulsivamente essas substâncias com a intenção clara de atenuar as angústias existenciais que ela ora vive. Isso é importante a gente deixar claro, né? Porque às vezes a gente usa a substância psicoativa para alterar consciência, para poder aprender, de certo modo, porque não aprende no final das contas, a ver-se como mais forte e mais competente para enfrentar os desafios da vida, ou para ver o desafio da vida como sendo uma coisa menorzinha, mais fácil de confrontar. Então, muitas vezes a gente usa a substância psicoativa com essa intenção de buscar alterar a consciência, alterar nossas percepções a respeito dos desafios do existir. De certo modo, aí alguns autores vão falar que isso se configura como uma fuga. Pois bem, não é diferente nesse caso do transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Aí o que é que a gente percebe? Que os transtornos dessa natureza são persistentes. São transtornos que se iniciam no começo da vida adulta. Já tem algumas características na adolescência, sim, já tem algumas características na adolescência. Contudo, só podemos categorizar esse tipo de transtorno mesmo na vida adulta, como a maioria dos transtornos de personalidade, apesar de que alguns autores não gostam muito dessa fixação. Mas eu acho interessante, sim. É possível que esses transtornos, esses sintomas, melhor dizendo, venham a diminuir ao longo de um ano, é possível. Mas geralmente eles se mantêm estáveis, como na maioria dos transtornos de personalidade. Como eu já falei de alguns, né? Vocês já perceberam que eu estou tentando trazer os diversos transtornos de personalidade, só que agora, né, a gente está falando especificamente de um transtorno de personalidade específico, que é o obsessivo-compulsivo, que é diferente do TOC. Já já a gente volta para isso aí para poder deixar claro. Bom, a característica mais importante, como eu disse, né, é esse perfeccionismo, essa preocupação com ordem, que interfere na flexibilidade, interfere na eficácia, na receptividade. São pessoas geralmente rígidas, pessoas teimosas. Aí eu acrescentaria o adjetivo cabeça dura. Pois é, pessoa que tem uma dificuldade com relação à inflexibilidade. Não tem muita flexibilidade, quase nenhuma. É muito rígido, né? E aí eles querem que tudo seja feito do seu jeito. Não se submetem aos métodos, aos sistemas que outras pessoas sugerem. As coisas têm que ser feitas conforme elas querem, do jeitinho que elas querem. Aí a gente vai ver que, para manter uma sensação de controle, esses pacientes focalizam regras, detalhes minuciosos, procedimentos, cronogramas e listas. Elas ficam presas a isso aí. E como ponto principal do projeto que ela está fazendo, geralmente esse ponto principal é perdido, porque ela fica tão focada em detalhe e minúcia que ela perde o foco do mais importante. A gente vê que eles verificam repetidamente erros
e dão uma atenção muito grande, muito extraordinária a detalhes, a minúcias, né? Coisas mínimas. Por conta disso, eles fazem o uso péssimo do seu próprio tempo, acabam gastando mal o tempo que tem, e isso vai, com certeza, fazer um estrago, porque eles tendem a deixar as tarefas mais importantes por último. E aí é um problema, né? Quando eles estão focados em uma única tarefa, eles podem acabar negligenciando todos os outros aspectos da vida. Isso é importante, né? Muito comum, fazendo um adendo aqui, que eles se tornem workaholics. Sabem o que significa workaholic? Workaholic é aquela pessoa viciada em trabalho. Pois é. O anancástico, como também é chamado a pessoa que tem um transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Aliás, eu gosto mais até desse termo, tá, gente? Transtorno de personalidade anancástica, como está lá no CID-10, né? Na CID-10, na Classificação Internacional das Doenças, é o código F60.5. Pois bem, o transtorno de personalidade anancástica deixa muito menos arriscado de você confundir com o TOC, né? Quando a gente fala com esse nome aí, fica muito mais fácil de compreender, fica muito mais tranquilo de compreender. Pois bem, são pessoas que muitas vezes são viciadas em trabalho. Pessoa que, sabe, tira férias para poder fazer curso, ou então quando tira férias é para fazer reforma em casa, ou para arrumar, desarruma tudo e rearruma tudo. É a pessoa que está completamente compulsiva por organização, trabalho, foco. Aí vai estudar inglês. Aí vai fazer uma viagem, não vou fazer uma viagem, mas eu vou fazer uma viagem para estudar uma nova língua. Eu não vou fazer uma viagem porque eu quero curtir. Porque essa pessoa tem dificuldade de curtir, porque acha perda de tempo. Olha que importante isso, hein? Acha perda de tempo. E aí a gente vai ver que ela tem dificuldade de delegar tarefas e de trabalhar com os outros. Ela não tem uma facilidade em trabalhar em equipes. A não ser que ela esteja no topo, mandando e ditando regras, ditando sistemas, e as pessoas têm que se submeter aos seus métodos, à sua forma de lidar, ao seu perfeccionismo. Então, opa, tem gente se identificando aí, que eu tô vendo alguns comentários. Bateu, doeu, leve para casa que é seu, tá? É interessante pra gente trabalhar em terapia, né? Mas focar realmente que é interessante a gente perceber que muitas vezes essa pessoa tem dificuldade de trabalhar em equipe. Por quê? Porque ela quer do jeito dela e só do jeito dela e acabou. É totalmente inflexível. É uma pessoa difícil de conviver. Aí a gente vai ver o quê? Quando um colega sugere uma forma alternativa de fazer uma tarefa, elas sofrem, elas não aceitam, elas às vezes se corroem por dentro, porque isso para elas é absurdo. Afinal de contas, o jeito dela fazer é o perfeito. E acabou. Não tem como mais mudar, é desse jeito. Então, muitas vezes, quando elas trabalham com outras pessoas, elas escrevem, literalmente escrevem, eu já vi isso acontecer, listas detalhadas de roteiros de como os trabalhadores que trabalham com ela, os colaboradores que trabalham com ela, vão precisar se comportar daquele jeitinho escrito na lista, fazer aquela rotina exata, aquele sistema, aquele método meticuloso, detalhista, perfeccionista. Se não for daquele jeito, é terrível. Ela vai se chatear bastante, vai ser realmente muito difícil. Muito frequentemente rejeita ajuda mesmo estando atrasado. Como eu falei agora há pouco, né? O fato de que geralmente tendem a rejeitar a ajuda. Como resultado disso, atividades de lazer e de relacionamento acabam sendo negligenciadas. E quando acontecem, né? Porque essas pessoas geralmente não têm tempo para sair com os amigos. Quando acontece, é numa atividade organizada rigidamente. Por exemplo, a própria pessoa faz uma recepção em casa para receber os amigos, e aí as pessoas têm que chegar na hora exata, tem que ter tudo certinho, tudo perfeito, do jeito exato. E quando muito, essa pessoa acaba aceitando fazer um esporte, por exemplo. Só que ela foca no perfeito, na perfeição do esporte.
e não quer jamais perder, e justamente por conta disso acaba gerando um sofrimento tamanho nas pessoas que estão convivendo com ela, porque ninguém quer se submeter, né? Ninguém quer se sentir controlado e coagido pelo outro. Fica muito difícil conviver. E aí a gente vai ver que o tempo gasto com amigo tende a ser uma atividade extremamente organizada, e passatempos e atividades recreativas são tarefas importantes que exigem uma organização rígida, porque o objetivo de tudo é perfeição. Então realmente é difícil. É uma rigidez, gente, implacável. É complexo, é extremamente difícil de conviver com essa circunstância. A expressão de afeto é rigidamente controlada. São pessoas que tendem a ser muito racionais, muito lógicas, muito objetivas, e expressar afeto geralmente é considerado como algo piegas, como meloso demais ou qualquer coisa nessa natureza. É interessante a gente perceber que esse padrão aí, né, leva a pessoa a ter uma formalidade, um escrúpulo muito severo. E aí, quando ela vai falar alguma coisa, por exemplo, ela ensaia mentalmente o que vai falar. É tudo muito rigidamente construído. Existe um ensaio, um roteiro, um script a ser seguido. Então, elas só falam depois de pensarem a coisa perfeita para falar. Né? São muito lógicas, muito intelectuais, muitas vezes, né? E por conta disso são muito rígidos e autocríticos. São muito críticos com eles mesmos. Rigidamente deferentes com a autoridade, como eu falei agora há pouco, né? E quer cumprimento exato de regras, sem exceção nenhuma, né? Com uma fixação realmente, às vezes, extenuante, né? E ele não aceita atenuar a situação, não. Tem que ser severo e ponto final. Então, quais são os critérios de diagnósticos? Eita, quase não sai. Os critérios diagnósticos que o DSM-5, que é o Manual Estatístico de Diagnóstico da Associação Psiquiátrica Americana, como é que eles colocam, né, os principais sintomas. Eu vou ler aqui para vocês verem. Primeiro, que deve ter um padrão persistente de preocupação com ordem, perfeccionismo, controle de si mesmo e dos outros e das situações. Além disso, tem que ter pelo menos 4 ou mais desses que eu vou ler agora. Preocupação com detalhes, regras, horários, organizações e listas. Segundo, esforço em fazer algo de modo perfeito que interfere na conclusão da tarefa. Terceiro, devoção excessiva ao trabalho e à produtividade. Só que isso não acontece por causa de uma necessidade financeira, é bom dizer, tá? Não é por causa de uma necessidade financeira. E isso resulta em negligência das atividades de lazer e de amigos, né? Com amigos. O quarto item, retidão excessiva, meticulosidade e inflexibilidade em relação a questões e valores éticos e morais. Uma pessoa extremamente escrupulosa. Quinto item, falta de disposição para descartar objetos desgastados ou sem valor, mesmo aqueles sem nenhum valor sentimental. Olha que importante isso, tá? Muita gente até confunde a pessoa que tem transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva com um acumulador. Não é exatamente um acumulador no sentido de que fica pegando coisa no lixo, não é desse tipo de acumulação. É uma pessoa que tem dificuldade de descartar coisas que tem em casa, tá? Isso é importante a gente deixar claro, porque as pessoas confundem, as pessoas acham que seria uma acumulação aí de ficar catando coisa, não é de catar coisa na rua para trazer porque diz que um dia pode servir, como é muito comum acontecer nos acumuladores, né? Na síndrome de Diógenes. É comum acontecer isso, a pessoa acha uma coisa na rua, isso pode servir algum dia, leva para casa. Não. O anancástico, ele vai dizer o quê? Isso pode servir algum dia, mas isso é meu. Pode servir algum dia e aí eu não jogo fora. Não à toa que uma das grandes características da pessoa que tem transtorno de personalidade obsessiva compulsiva é o fato de que a pessoa é sovina, mão de vaca.
Ó, não abra mão nem para dar tchau. É uma pessoa com dificuldade de gastar dinheiro, não porque tenha necessidade de guardar, mas porque acha que a qualquer momento pode acontecer uma coisa e aí fica com aquele excesso de prevenção, excesso de precaução que leva à dificuldade até de usufruir do dinheiro que tem com lazer, por exemplo. Não tem necessidade de lazer. Então o que é que acontece? Como eu estava dizendo, tem uma falta de disposição para descartar objetos desgastados ou sem valor, mesmo aqueles sem nenhum valor sentimental. Relutância em delegar ou trabalhar com outras pessoas, a menos que essas pessoas concordem em fazer coisas exatamente como eles querem. Né? Ou seja, não delega função, e quando delega, a pessoa tem que ser submissa. Tem que estar completamente disposta a seguir a regra, o sistema, o método, o jeito de fazer do outro. Então isso é também uma coisa que dificulta o relacionamento e faz com que a pessoa acabe sendo isolada do contato das pessoas, porque ninguém suporta, é bem difícil de conviver. O próximo item, uma abordagem avarenta, ó, que eu falei agora há pouco, avarenta para gastar com eles mesmos, e outros porque veem o dinheiro como algo a ser economizado para catástrofes futuras. Então, avarento é o sovina, é o mão de vaca. É o que não consegue dispor do dinheiro que tem, apesar de não ter uma necessidade imediata ali. E por último, mas não menos importante, rigidez e teimosia, que eu falei agora há pouco dando o nome de cabeça dura. Pois é, tem essa dificuldade. E além desses sintomas que eu falei, é necessário que haja um início na vida adulta, como eu já havia colocado. Tá? Então vamos falar das diferenças disso com o toque, que é uma grande característica que as pessoas confundem muito o transtorno obsessivo-compulsivo com o transtorno da personalidade obsessiva-compulsiva. O transtorno obsessivo-compulsivo é mais grave e tem uma característica muito clara, ele é egodistônico. O que é que quer dizer isso, Danilo? Existem os transtornos egodistônicos e os transtornos egocintônicos. O egodistônico quer dizer que destoa do ego, destoa da sua visão de si. Então, o toque, a pessoa tem um pensamento intrusivo dizendo para ela que se ela não lavar a mão 23 vezes, ela vai ficar doente. E aí ela se sente incomodada com aquilo, mas se vê obrigada a lavar a mão para poder se livrar daquele pensamento e a ansiedade que aquilo traz. Enquanto que no transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva, esse é um transtorno egocintônico, ou seja, ela não vê problema em ser desse jeito, ela não vê sofrimento em seguir rigidamente seus métodos, ela só passa a sofrer quando percebe as consequências. Por exemplo, não consegue entregar o trabalho a tempo por conta do perfeccionismo, ou começa a perder relacionamentos importantes na vida porque ela quer submeter os outros ao seu padrão de controle. E muito controle, obviamente, que gera descontrole, né? É o que eu falo muito, já falei em muitas lives e volto a repetir. Só se descontrola quem controla. Então esse papo de ficar investindo em querer controlar as coisas só faz com que a gente ande com o freio de mão puxado. E aí não consegue, né? E adiante, não consegue realmente. É aquela frase famosa que diz assim: se você se policiar muito, você vai acabar preso. É exatamente isso. Preso no sentido de que você não consegue ter fluidez e espontaneidade. Isso é muito frequente, isso acontece razoavelmente frequente, né? A gente vai ver que o toque, a pessoa tem obsessões reais, que são esses pensamentos intrusivos, dizendo que se ela não fizer tal coisa... Eu atendi uma vez um paciente que tinha toque com conteúdos religiosos. E aí, toda vez que ele passava na frente de um templo religioso, vinham pensamentos de xingamento, falar mal da religião, ou do santo, ou do orixá, ou de qualquer coisa nesse sentido, né? E aí, nessa perspectiva, a gente vai ver que ele tinha um sofrimento porque ele percebia aquilo como algo externo a ele. Ou seja, é egodistônico, é algo externo.
enquanto que no TPOC, que é o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, a pessoa reconhece aquilo como dela, parte dela. Então ela não sente como sendo algo tão grave como no TOC. O TOC é mais grave, gera muito mais sofrimento. A pessoa muitas vezes é constrangida e envergonhada, infelizmente. Eu vou ter uma oportunidade de a gente falar sobre TOC mais adiante, né? Mas já antecipando um estudo que eu li não tem muito tempo, que dizia que um paciente com TOC geralmente só busca ajuda depois de 17 anos de sofrimento. É muito severa a situação. Pois bem, o transtorno de personalidade obsessiva é ainda pior nesse sentido de que a pessoa não busca ajuda porque não reconhece que tem um problema. Ela sente que aquilo é parte dela, não é uma coisa intrusiva. É uma coisa dela, ela acha que tem que ser desse jeito, tem que ser organizado desse jeito, tem que organizar a roupa daquele jeito específico, tem que fazer as coisas no seu roteirinho, tudo muito certinho e tudo muito rígido, de modo que se acontecer alguma coisa, ela vai se sentir profundamente chateada com a circunstância. Enquanto que no TOC, se acontecer alguma coisa no meio do ritual compulsivo, ela tem que voltar para o começo e repetir várias vezes até que fique perfeito. É diferente, tá, gente? É bem diferente. Aí também como diagnóstico diferencial tem o transtorno de personalidade esquiva, que eu ainda vou falar mais adiante, tá? Vai ter a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre esse transtorno de personalidade. Mas existe o quê? Existe também na personalidade esquiva uma tendência a isolamento social. Só que a grande questão do isolamento do obsessivo-compulsivo, da pessoa que tem transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva, que eu vou chamar a partir de agora de anancástico, o anancástico ele se isola porque dá prioridade ao trabalho e à produtividade. Ele deixa de interagir com amigos porque dá importância maior para a produtividade e seu trabalho. Enquanto que a personalidade esquiva não, ela tem dificuldade porque tem dificuldade de estabelecer, né, um relacionamento saudável. Então existe uma outra perspectiva, uma outra forma de lidar. Ela percebe o quê? Que o perfeccionismo é tão severo que não dá para lidar com a convivência com outra pessoa, porque a outra pessoa com certeza vai interferir no seu perfeccionismo. Então aí a gente já tem uma cristalização da personalidade de uma forma diferente do personalidade esquiva, que a gente vai ter a oportunidade de falar mais adiante. E também tem o transtorno de personalidade esquizoide, que tem algumas coisas parecidas, como por exemplo a formalidade demasiada, o escrúpulo, né, e o desapego, o nítido desapego, uma certa frieza afetiva, se a gente pode falar desse jeito. Pois bem, só que existe a diferença. Na pessoa que tem o transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva, a pessoa que tem o transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva, ela sente um desconforto com as emoções e ela sente uma dedicação muito forte ao trabalho. Enquanto que a pessoa que tem o transtorno de personalidade esquizoide, ela tem uma incapacidade básica de relações íntimas. É uma outra pegada, é um outro estilo. É diferente, tá? Então existe essa necessidade de fazer essa diferenciação. E com relação ao tratamento, a gente vai ver que é um tratamento difícil, primeiro porque a pessoa não reconhece que tem um problema, como eu disse, né? Ela acha que é dela, é a personalidade dela, então o que eu vou me tratar? Do que eu vou me tratar? As outras pessoas que têm que se tratar para poder perceberem como o jeito que eu arrumo as coisas, que eu organizo o meu trabalho, meu modo de lidar, é melhor, é mais lógico, é mais racional, é mais objetivo, é mais prático, etc, etc. Não à toa, né? Essas pessoas acabam se envolvendo com trabalhos mais rotineiros, com trabalhos mais detalhistas, e são muito boas no que fazem, né? A grande questão é que, infelizmente, acabam se tornando pessoas mais isoladas e, por conta disso, sofrem, né? Pois bem, o tratamento. O que é que a gente pode falar a respeito do tratamento? Como a maioria dos transtornos de personalidade, isso eu já falei, o tratamento do transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, geralmente a primeira escolha desse tratamento é psicoterapia. Psicoterapia é o mais comum da gente perceber que a pessoa vai ser ajudada. E aí tem dois grandes tipos de psicoterapia em que isso é pesquisado cientificamente e que a gente vai ver que existe um benefício maior, que é o transtorno
que é o tratamento através da psicoterapia cognitivo-comportamental, né? E também as psicoterapias psicodinâmicas. Qual que é a lógica disso aí? Na terapia cognitiva-comportamental, a gente vai perceber que ela vai ser beneficiada em analisar os seus medos, a sua necessidade de controle, né? Os prejuízos supostos dos quais ela está fugindo o tempo inteiro com seus comportamentos de controle, com a sua sistemática, com o seu método, com o seu comportamento extremamente metódico e sistemático. Então ela vai ter a oportunidade de avaliar esses pensamentos, essas crenças, tá? E na psicoterapia de base analítica, né, no caso de base psicodinâmica, a gente vai ter a oportunidade de lidar com afeto, com o relacionamento humano, com o contato com o outro, com o impacto da relação com o outro. Então há aí uma ênfase em como a presença do outro interfere na minha vida. Então ela vai ter a oportunidade de questionar sua própria rigidez, sua obstinação, sua necessidade de controle, né? E isso, inclusive, pode ser bem frustrante para o terapeuta, porque, como todo transtorno de personalidade, há uma tendência a uma morosidade dos efeitos terapêuticos. Não é fácil, é dificílimo, porque a pessoa muito frequentemente não adere por não reconhecer que tem um problema, e quando adere, é muito vagaroso caminhar, enquanto os outros pacientes com outros tipos de transtorno caminham léguas, ela está ainda no segundo ou terceiro passo. Então é algo realmente que exige muito emocionalmente por parte do profissional. Há também a necessidade da gente tomar muito cuidado com o fato de que o paciente, muitas vezes, ele pode apresentar uma conversa bastante interessante, uma conversa racional, intelectualizada, detalhada, lógica, psicologicamente orientada, só que isso pode vir com um certo embotamento afetivo, ou seja, desprovida de afeto, e por conta disso não leva a mudanças. Uma coisa que eu falo muito nas minhas lives, né? Que para ser efetivo tem que ser afetivo. Só faz sentido se for sentido. Então uma conversa rasa, superficial, apesar de interessante, intelectualizada, muitas vezes está escondendo ali um afastamento afetivo e uma lógica que só faz robustecer a racionalização do paciente. O paciente fica ótimo em justificar tudo, em saber os motivos pelos quais ele se comporta dessa forma, mas não faz ele mudar. Então isso é importantíssimo. Alguns casos vão ser muito beneficiados com os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. E aí algumas medicações são utilizadas, né? O médico vai escolher qual é o melhor. Eu vejo muito frequentemente os meus pacientes com esse tipo de transtorno, muitas vezes são prescritos com paroxetina ou com fluoxetina. Muito comum, né? Agora vem venlafaxina, outras também estão sendo utilizadas, mas geralmente a paroxetina é bem utilizada. Alguns casos em que a ansiedade é muito severa por conta da dificuldade de relacionamento, eles podem também ser prescritos com benzodiazepínicos. Então é interessante a gente perceber, né, que a primeira escolha é psicoterapia, não é a medicação. A medicação ela vem caso a psicoterapia tenha dificuldade ou para atenuar algum tipo de transtorno, algum tipo de sintoma, melhor dizendo, específico, né? Eu acho que eu me fiz claro. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta a fazerem, alguma outra coisa que vocês gostariam de saber sobre o transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, porque eu acho que eu consegui vislumbrar o grande entorno, né, desse padrão anancástico de ser, esse jeito, né, tão detalhista e perfeccionista, extremamente focado em controle, né, o controle de si, o controle dos outros, que infelizmente, né, muitas vezes
interfere na qualidade dos relacionamentos, né? Essa escrupulosidade demasiada, esse padrão de dúvidas e desconfianças, e essa sovinice, né? Essa mão de vaca aí que a pessoa tem dificuldade com relação a gastar. Não é fácil para essa pessoa, né? Muito frequentemente o workaholic, né? Viciado em trabalho, muito comum que tenha dificuldade de se ver, né, numa situação de lazer. Não tem, o lazer dela é trabalhar, a pessoa gosta mesmo é de trabalhar, ganhar dinheiro de preferência, né? Isso é bem comum. Alguma pergunta pessoal, alguma coisa a mais que vocês gostariam de trazer, algum questionamento? Então, vamos ver se alguém se manifesta. Caso não manifeste, eu me despeço de vocês, né? Uma coisa que eu não falei, que talvez seja interessante, né? Para o pessoal da psicologia comportamental, existe um padrão de condicionamento, né? Esse transtorno seria o resultado de um condicionamento, né, predominantemente aversivo. Um condicionamento em que a pessoa viveu num ambiente coercitivo, um ambiente em que é necessário ter comportamentos preventivos, ou seja, existe aí o quê? Um reforçamento negativo. A pessoa fica muito ansiosa, aí ela tem comportamentos preventivos para evitar aquela ansiedade e a punição que o ambiente traria. Olha aí o que eu falei agora há pouco sobre a cultura familiar, né? O fato de que essas pessoas muito frequentemente tiveram, conforme os estudos estatísticos, um padrão de estilo parental superprotetor, ou seja, pais superprotetores. É o que eu falei, né? Muito colo afina as pernas. Bom, ninguém se manifestou. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar, trazer algum acréscimo? Talvez outro dado que também seja interessante eu trazer é que entre 60% e 70% dos pacientes que são submetidos à farmacoterapia, em especial com os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, têm um benefício com esse tipo de terapêutica, tá? Enquanto que as pessoas que são submetidas à psicoterapia, entre 60% e 80% têm resultados efetivos em diminuir, ou seja, remitir parcialmente os sintomas. Não resolve, é importante deixar claro, tá, gente? Não resolve de forma categórica, mas diminui os sintomas, o que já é bastante positivo. São raríssimos os casos em que a gente consegue uma situação que a gente chamaria de remissão total de sintomas, ou seja, cura. Simone está colocando aqui: diagnóstico de transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo pode ser confundido com outra patologia? Pode, frequentemente. Eu falei agora há pouco, Simone. Talvez você não estivesse presente, né? Principalmente o TOC, que é mais comum, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Geralmente as pessoas confundem, né? Só que, como eu disse, o TOC é egodistônico, enquanto que o TIPOC, né, que é o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, é egossintônico. Ou seja, no TOC existe um pensamento aversivo, um pensamento intrusivo que vem de fora, ela sente dessa forma, ela expressa desse jeito, e ela se incomoda com aquilo, ela faz rituais para se livrar da ansiedade que aquilo traz. Enquanto que no transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva os sintomas são muito mais leves e a pessoa reconhece aquilo como parte dela, como característica dela, e não tem nada de errado com isso. É muito comum que exista isso aí. Claudiane Cunha está falando, né, da explanação. Agradeço o elogio, e ela fala: quando ou como começamos a reconhecer que estamos evoluindo no tratamento com relação especificamente a esse transtorno? Quando a gente começa a perceber que a gente consegue interagir melhor com o outro, já não há mais a necessidade de controlar, de ditar o comportamento do outro, submetê-lo a seus métodos, a seus roteiros, a seu detalhismo, seu perfeccionismo, né? E aí a gente já começa a perceber que a relação fica mais espontânea, as coisas começam a caminhar, a gente permite, se é que dá pra gente permitir ao outro fazer isso, né? Eu sempre gosto de dizer que não é a gente que permite ao outro ser o que é. O direito do outro ser o que é já está nele, é pessoal,
inalienável, intransferível. Cabe a gente apenas reconhecer e respeitar. Então isso aí que é importantíssimo a gente colocar, né? Que é crucial a gente deixar claro. Sim, eu esqueci de falar, isso é importante, não posso deixar de falar. Alguns pacientes, não tendo benefício suficiente nos tratamentos psicoterápico e farmacoterápico, se submetem às chamadas psicocirurgias, que são neurocirurgias específicas para ajudar com esse transtorno. Eu até trouxe aqui alguns dados estatísticos, né, falando que a pessoa que faz a capsulotomia anterior, geralmente é a cirurgia com melhor adaptação, a pessoa geralmente tem um benefício, pode chegar a 100%, ou seja, pode chegar a uma remissão total de sintomas. A cingulotomia anterior chega até 57% de remissão dos sintomas. A tractomia subcaudado também chega a 67%. A leucotomia límbica chega a 69% e a talamotomia central lateral com palidotomia anteromedial chega a 62,5% de eficácia. Então, com isso, a gente já percebe que existe a possibilidade de tratamento também cirúrgico, apesar de que isso só é utilizado em último caso, em que todas as outras possibilidades terapêuticas foram experimentadas e não deram certo, né? Então é importantíssimo a gente deixar isso claro para que as pessoas não achem que basta fazer uma cirurgia e está tudo pronto. Não. É preciso realmente tentar os outros métodos para evitar os possíveis danos que um processo cirúrgico dessa delicadeza possam causar. Ok? Mais alguma pergunta, mais algum questionamento a respeito do transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva? Eu aproveito enquanto as pessoas podem estar escrevendo, podem estar tentando formular uma pergunta ou um acréscimo ao que eu disse, para dizer que manteremos, né, esse tipo de live. Eu vou continuar tentando fazer pelo menos uma vez por semana uma live sobre saúde mental. Por enquanto eu estou trazendo alguns transtornos, mas não vai ficar só nisso, é claro. Eu vou trazer outras possibilidades, estratégias terapêuticas, outras falas também a respeito disso. Mas, por enquanto, a gente está focando nos transtornos de personalidade, né? Já falamos do borderline, já falamos hoje do obsessivo-compulsivo, falamos do antissocial, falamos do... qual foi o outro mesmo? Foi o primeiro que a gente falou? Eu esqueci qual foi. Bom, mas já falamos de alguns, né? E vamos continuar falando, né? Falando dos histriônicos, vamos falar dos esquizoides, vamos falar de diversos outros. Lu Cristal está perguntando a diferença entre o border e o transtorno de personalidade bipolar. Eu sugiro, Lu Cristal, que você busque uma live que eu fiz na semana passada, tá na minha página, tá? Ou na minha página do YouTube, que é Danilo F.S. Cruz. É só procurar lá, Professor Danilo Cruz, no YouTube, que vocês vão encontrar minhas lives. E eu tenho uma live inteira sobre transtorno de personalidade borderline. E do meio para o final eu abordo essa diferença, que são bem diferentes, né? Enquanto que o borderline é muito mais lábil, muito mais instável emocionalmente, podendo variar o humor em minutos, às vezes horas, o bipolar ele vai fazer essa variação sem o motivo aparente, porque o borderline tende a ser reativo às situações que aconteceram na sua vida, enquanto que o bipolar ele muda sem uma razão, sem uma causa específica, né? E essa mudança acontece ao longo de semanas, às vezes meses. Então é bem diferente. Qual seria a avaliação? Como assim, Simone? Me explique melhor. A gente tem pouquinhos minutos. Vamos lá, me diga melhor aí, como assim a avaliação? A gente tem alguns testes, né? Inclusive, tem sido utilizado muito o teste de Rorschach, que é um teste de manchas, né? Um teste projetivo, bem comum, né? Que as pessoas tendem a utilizar, em especial no sistema compreensivo de Exner, que é um padrão de interpretação do teste. E também tem um teste de personalidade patológica de Young, que também é muito utilizado, além de outros, né, diversos
inventários que podem ser utilizados para tentar identificar o transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. Obviamente que quem pode fazer esse tipo de identificação é o médico psiquiatra, tá? De forma bem realmente gabaritada, né? É o médico psiquiatra, e também num psicodiagnóstico o psicólogo, que pode também fazer esse tipo de avaliação. Ok, Simone. Já entendi, né? Muito bom, eu acho que é isso. Ficamos para a próxima semana, né? Se tudo der certo, se Deus permitir, estaremos aqui novamente falando de um outro transtorno de personalidade, né? Ilustrando um pouquinho, inclusive trazendo casos clínicos, como eu fiz hoje, mostrando exemplos. E quem não assistiu todo, eu sugiro que busque, tanto aí na minha paginazinha do Instagram, quanto na minha página do YouTube, para avaliar desde o começo a minha fala e entender, até para tomar cuidado para não sair por aí categorizando pessoas, classificando pessoas e diagnosticando pessoas, ou a si mesmo, né, como sendo uma pessoa com transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. Caso tenha dúvida, é só chamar no privado, que eu posso indicar um profissional, ou até mesmo eu mesmo, se for o caso. Ok? Opa, Dr. Cledson Sadi está por aí também. Maravilha, Cledson, te ver. Grande abraço. Até a próxima. E outra, Cledson Sadi está levando essas discussões que a gente está trazendo aqui para o interior da Bahia, para falar um pouquinho sobre saúde mental. Maravilha, viu, Cledson? Um grande abraço aí para o pessoal de lá do interior, né? Show de bola, né? Ter a oportunidade de chegar a esses cantos mais recônditos do interior da Bahia e ajudar a propagar informação de qualidade a respeito de saúde mental, que é tão importante para a população, porque sem saúde mental não há saúde. Grande abraço e até a próxima.